Oi, Dom. Meu nome é Victoria e estou escrevendo aqui diretamente do Peru. Costumo me dedicar a criar contos de mistério, mas o que estou prestes a compartilhar com vocês não é uma ficção. É algo que realmente aconteceu. Esse episódio teve lugar na minha cidade natal, localizada no sul do Peru, em 20 de setembro, durante uma festa religiosa, a qual minha mãe e eu íamos anualmente, pois somos devotas do santo celebrado nesta data. Nós chegamos na véspera e as festividades já estavam em pleno andamento. Recordo-me vividamente de que naquela noite saímos para assistir ao desfile no centro da cidade e durante a celebração reencontramos alguns conhecidos que não víamos há tempos. Entre as cores vibrantes dos trajes e as conversas animadas, as horas voaram. Foi nesse ambiente que recebemos a triste notícia sobre nosso vizinho Marcos. Fomos informadas de que ele estava internado em estado grave, vítima de uma doença que sofria há muito tempo, mas que havia mantido em segredo de quase todos. A família dele era uma das mais ricas e conhecidas na cidade, especialmente para nós, que morávamos na mesma rua. Lembro-me bem de que eles possuíam 2 casas, uma de frente para a outra, e que em uma delas funcionava uma pequena loja, onde o próprio Dom Marcos costumava atender. Na cidade, ele era facilmente reconhecível à distância. Um homem alto, robusto, com um jeito peculiar de se vestir. Estava sempre de camisa, um colete de lã, calças de tecido e, claro, aquela boina que era sua marca registrada. Quando olhei para o meu telefone naquela noite, vi que já eram quase 1 da manhã. Alertei minha mãe que já era tarde e decidimos voltar para casa a pé, pois a cidade é pequena. Ao chegarmos, percebemos que havíamos esquecido as chaves. Com um pouco de embaraço, minha mãe começou a procurar o telefone para ligar para minha avó e pedir que ela abrisse a porta. Eu também procurei o meu na bolsa e, ao verificar a hora novamente, agora já eram 1h45 da madrugada. Estava ao lado da minha mãe quando, de repente, vi uma silhueta algumas casas adiante. Quando me virei para observar melhor, pude distinguir a figura de um homem parado na calçada, olhando fixamente para a porta como se aguardasse para entrar. A princípio, pensei que fosse algum vizinho, talvez um pouco embriagado, voltando para casa. Mas algo me chamou a atenção. Aquela figura me parecia familiar. Embora seu rosto estivesse obscurecido pela sombra de uma boina bem peculiar, pensei: não pode ser ele, disse a mim mesma. Sem hesitar, dei alguns passos em direção ao homem. Ele então se virou para olhar a casa em frente e foi aí que percebi que era a casa de Dom Marcos. Ele estava parado em frente à porta da sua pequena loja e lentamente atravessou a rua em direção à outra casa dele, do outro lado. Eu simplesmente fiquei observando, atenta a cada detalhe. Havia algo estranho naquela figura. Parecia que ele caminhava, mas seus movimentos eram mínimos, como se tudo ao seu redor estivesse desacelerado. Estava prestes a levantar a mão para acenar quando, de repente, senti alguém segurar meu braço. Virei-me assustada e vi minha mãe que me chamava para entrar, pois já tinham aberto a porta. Espera, murmurei. Ele está ali, apontando para a casa dos vizinhos. Quem? Perguntou minha mãe sem entender. Quando voltei o olhar, só restava uma fina silhueta que desaparecia na escuridão daquela rua mal iluminada. Na manhã seguinte, logo ao amanhecer, fomos despertadas por batidas na porta. Fui atender e me deparei com nossos vizinhos todos vestidos de preto que vieram nos convidar para o velório do Sr. Marcos. Disseram que ele havia falecido na noite anterior. Com alguma hesitação, perguntei discretamente a um dos sobrinhos de Dom Marcos a que horas ele havia falecido. E ele comentou que seu tio havia partido por volta das 00:30. Naquele momento, compartilhei o que havia visto apenas com meu avô, que me explicou que isso é comum, que as almas muitas vezes fazem uma última visita aos seus entes queridos ou aos lugares onde viveram antes de partir definitivamente. E antes de irmos para o próximo relato, deixo aqui um conselho. Fiquem atentos aos sons lá fora. Aquele choro que parece ser apenas o vento pode não ser só isso. Para nossa segurança, talvez seja melhor não arriscar e evitar olhar pela janela.
Ainda não se passou o tempo suficiente desde que aquele evento ocorreu para que eu possa começar a acreditar que, na verdade, ele nunca aconteceu. Acredito que minha memória tenha ocultado muitos dos detalhes reais e mantenho a esperança de que continue assim. Entretanto, sinto que a melhor forma de lidar com essa lembrança é tratá-la como um relato e, quem sabe, apenas quem sabe, ela se transforme em algo mais simples. Apenas uma história contada em um vídeo no YouTube. Agora que tenho a chance de registrá-la por escrito, tentarei fazê-lo com a maior precisão que minha confiança permitir. Talvez devêssemos agradecer ou amaldiçoar o fato de que o serviço elétrico na cidade onde vivi por 3 anos era tão precário, pois, caso contrário, eu não teria subido ao sótão de minha casa às 5 da manhã. As quedas de energia, que frequentemente duravam semanas, e as perguntas sem resposta das autoridades geraram tantos problemas que várias pequenas manifestações surgiram na região. Nós sempre estivemos entre os mais revoltados, considerando que havia alguém em casa que dependia da eletricidade para respirar, literalmente. Felizmente, em meio à crise energética, meu pai conseguiu que nos emprestassem um pequeno gerador que instalamos no último andar da casa dentro de um depósito, tornando-se nossa posse mais preciosa. A casa onde tudo ocorreu era um lugar bastante antigo, para o qual nos mudamos com o objetivo de ficarmos mais próximos das pessoas e de um hospital melhor equipado do que uma simples farmácia. Suponho que quando chegamos, estávamos tão desesperados que aceitamos a primeira casa para alugar que encontramos, e até então, tudo havia ido relativamente bem. Nosso horizonte escureceu, tanto literal quanto figurativamente, com a crise energética e o aumento inexplicável dos custos médicos, o que levou meu pai a assumir uma carga de trabalho excessiva, com mais horas extras e noites em claro. Isso me trouxe a responsabilidade de cuidar da pessoa que estava confinada a uma cama, lá no quarto do meu pai. O último dia em que meu pai saiu foi de madrugada, numa emergência rumo ao hospital, o único lugar onde poderíamos conseguir um dos medicamentos essenciais para mantê-la viva. Precisávamos desesperadamente desses remédios, porque eles haviam sumido do local onde meu pai jurava tê-los deixado. Nunca saberemos se foi um erro ou uma terrível confusão causada pelo estresse. Só sei que, como nunca antes desde que o diagnóstico foi dado, uma sensação esmagadora me envolveu enquanto ele se preparava para partir. Apesar de eu ter insistido para acompanhá-lo, ele me mandou dormir, com a única condição de que eu ficasse atenta a ela e a qualquer chamada noturna. Mesmo assim, permaneci deitada no sofá ao lado da cama dela, segurando sua mão. Não consegui dormir. Fiquei apenas refletindo sobre tudo o que vivemos até aquele momento, enquanto a pressão em meu peito aumentava e uma sensação de solidão infinita, desespero e angústia me corroía pouco a pouco, até que senti o roçar de uma cauda peluda nos meus pés. Era nosso gato, completamente branco, com uma enorme cauda, que se tornara nosso companheiro mais leal. O encontramos em um lugar horrível, desnutrido, muito pequeno, escondido debaixo de uma pilha de lixo. Decidimos cuidar dele até que estivesse completamente recuperado, mas essa situação lentamente se transformou em uma estadia permanente conosco, trazendo de volta um pouco da felicidade que tanto precisávamos, talvez como uma compensação pelo que fizemos por ele. Enquanto eu me abaixava e olhava para aqueles 2 pontos luminosos que eram seus olhos, senti como se as poucas janelas da nossa casa e a ventilação precária tivessem me afetado mais do que o normal. Então, depois de conferir a hora e perceber que não faltava muito para o amanhecer, decidi subir ao sótão com o gatinho nos braços. Naquela parte da casa, com o passar dos meses, várias caixas e objetos que antes estavam guardados no depósito foram se acumulando, mas com a chegada do gerador tiveram que ficar do lado de fora, pois nunca tivemos coragem de jogá-los fora. Assim que abri a porta, esperava que aquela sensação de sufocamento e de falta de ar desaparecesse, mas isso não aconteceu. O que mudou completamente foi a temperatura. Apesar de ser verão, a noite estava tão fria que quase desisti de sair. No entanto, tudo começou quando dei meu primeiro passo para fora
e senti o gato se contorcer para se soltar dos meus braços. Ignorei, achando que ele voltaria correndo para dentro da casa, mas o que vi foi que ele parou subitamente no meio do sótão, bufando e arrepiando os pelos das costas, com os olhos fixos no céu. Inclinei a cabeça para trás, tentando ver o que tanto prendia a atenção do gato, e consegui distinguir a silhueta de algo que parecia uma nave suspensa no ar. Percebi que, embora inicialmente não fosse visível, estava avançando muito lentamente em direção ao oeste, em direção às montanhas que ainda estavam envoltas em escuridão. A silhueta estava a uma distância tal que não consegui identificar se emitia algum som. Observando mais de perto, notei que ela planava com uma estabilidade surpreendente. Além disso, era de um branco tão intenso que parecia ser coberta por um rastro de luz esbelto. Contudo, ao prestar mais atenção, percebi que, em vez de um pássaro, aquilo tinha uma forma muito similar à de uma pessoa com os braços estendidos. Levei 2 segundos para contemplar essa possibilidade, quando algo ainda mais inquietante passou pela minha mente. Até onde eu conseguia ver, era grande o suficiente para ser distinguido dos maiores pássaros que eu conhecia na região, aqueles que com as asas abertas podiam medir até 2 metros de envergadura. Além disso, quase nenhum desses pássaros era noturno, e a forma daquela coisa simplesmente não se encaixava. Baixei a cabeça e olhei para o gato, que também parecia não ter se movido 1 centímetro. Enquanto tentava me acalmar e organizar os pensamentos, perguntei a mim mesma: o que era aquilo? O que estava fazendo? Era uma criatura perigosa? E o mais importante de tudo, será que ele me viu? Eu estava de pé no meio de um espaço desprotegido, exceto pelo depósito atrás de mim. E era evidente que, se eu podia ver aquela figura, ela também poderia me ver. E quem sabe, até me ouvir. Sem perceber, já tinha dado alguns passos em direção ao meu gato, pensando em como voltar para dentro de casa sem fazer o menor ruído, quando, de repente, ouvi a porta pela qual eu pensava em fugir se fechar violentamente, amplificando o som por ser de metal. Talvez, se alguém tivesse acordado por causa do barulho, muitas coisas teriam mudado, mas nenhuma luz se acendeu naquela madrugada. Meus piores temores se tornaram realidade quando voltei a olhar para cima. Quase como se fosse um sinal, a figura interrompeu seu avanço lento, parando a apenas 30 metros de onde eu estava, batendo silenciosamente o que agora eu confirmava serem asas. 2 enormes asas, maiores que metade de sua altura, sustentando um corpo humanoide esguio e nu, que milagrosamente parecia não ter percebido de onde vinha o som da porta, a julgar pela forma como movia a cabeça, olhando para todos os lados. Senti que estava prestes a desmaiar, então só consegui me deixar cair no chão, permanecendo completamente imóvel e em silêncio. Naquele instante, parecia que tudo ao meu redor tinha parado de repente, e eu senti, sem saber descrever de outra forma, como se um olhar estivesse fixo diretamente em mim. A incerteza se transformou em pânico absoluto quando o silêncio daquela madrugada foi rompido por um som que parecia um riso abafado. Primeiro muito baixo, como se tentasse se esconder, mas depois crescendo, tornando-se agudo e quase semelhante ao chilrear de um pássaro, enquanto se aproximava lentamente. Eu sabia o que aquilo poderia significar, mas meu corpo não reagiu quando tentei me levantar. Aquele som terrível me deixou completamente desorientada e aterrorizada, como um coelho indefeso ouvindo o rosnado de um predador cada vez mais próximo. Então, uma pontada de dor em meu corpo me fez reagir, e de alguma forma acabei dentro do depósito, fechando a porta no exato momento em que senti uma forte corrente de ar gelado que me provocou calafrios. O que se seguiu pareceu durar horas, enquanto eu permanecia dentro do depósito completamente quieta. O gerador, apesar de tudo, continuava funcionando. Eu ainda ouvia aquele riso ao longe, tão agudo que parecia fazer todo o espaço vibrar, com o som se tornando cada vez mais estridente, machucando meus ouvidos, minha cabeça e minha alma. Quis gritar, implorar para que aquilo parasse, mas não foi necessário. Poucos segundos depois, o som horrível cessou de repente, no exato momento em que um forte impacto fez o chão tremer. Eu sabia o que era. Sabia que precisava tentar escapar,
mas o zumbido nos meus ouvidos me impedia de pensar claramente. E tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos. Estava consciente enquanto todos os objetos que tínhamos empilhados do lado de fora pareciam cair ao chão, como se fossem empurrados. Percebi que algo muito grande caminhava pelo sótão, fazendo cada canto estremecer a cada passo. Quando me forcei a abrir os olhos, vi uma sombra projetada do outro lado da porta. No entanto, o pior aconteceu quando, de repente, os sons estridentes recomeçaram, mas desta vez pareciam gemidos de dor. Rajadas de vento entraram no depósito, como acontece quando um pássaro tenta alçar voo. Eu não suportaria passar por aquilo de novo, então cobri os ouvidos com toda a força que ainda me restava. O tempo havia perdido todo o sentido para mim, e só decidi sair quando parei de ouvir os golpes, quando realmente senti que não havia mais ninguém lá fora. O espaço se tornou tão claustrofóbico que cheguei a acreditar que meu fim seria ali, se eu não fizesse algo. Então, muito lentamente, espreitei por debaixo da porta. Não vi nada. Parecia que não havia mais ninguém. Abrir a porta foi muito mais difícil do que eu imaginava. No entanto, ser recebida pelos sons matinais que já tinham voltado me permitiu sair quase em paz, com os olhos semicerrados, e seguir rapidamente até a porta que levava ao andar de baixo. Quando a fechei, avancei apenas um pouco pela escada, até perceber uma ardência muito forte nos meus ouvidos. Ao tocá-los, percebi que meus dedos estavam manchados de sangue. Fiquei parada no corredor que conectava meu quarto ao do meu pai, olhando para o relógio que marcava 6 da manhã. Recusei-me a buscar consolo na única outra pessoa que estava comigo naquela casa, a quem provavelmente daria um susto terrível ao me ver coberta de suor, lágrimas e agora também de sangue. Mas assim que ouvi meu pai chegar, consegui manter o silêncio até vê-lo. Vou omitir alguns dos eventos que se seguiram, pois constituem uma cena de consternação por parte do meu pai e de choro da minha parte, na qual, entre balbucios, contei-lhe o que aconteceu de maneira tão desordenada que quase não fazia sentido. Ele conseguiu me acalmar e precisou me dar uma pílula para dormir. Realmente o assustei, ainda mais porque, quando ele foi verificar, apesar das minhas súplicas para que não subisse, o lugar estava exatamente igual a sempre, exceto por um pequeno caminho de gotas de sangue, a única prova de que eu realmente estive lá em cima. Nunca duvidei da minha história, independentemente de quantas vezes meu pai ou outras pessoas a quem decidi contar tentaram me convencer de que era algum tipo de pesadelo ou um acidente que me deixou naquele estado. Realmente não os culpo. Meu pai já tinha muito com o que lidar na época e os outros não tinham razões para acreditar em mim. Ninguém no bairro testemunhou algo estranho naquela noite. Infelizmente, o tempo provou que essas possibilidades, a de que tudo estivesse apenas na minha mente, estavam longe de ser verdade. Para começar, embora ele não tenha admitido na ocasião, meu pai confessou depois que teve um pressentimento terrível de que algo ruim poderia acontecer naquela noite. Ele decidiu ignorá-lo, mas, ao chegar ao hospital, a sensação se tornou quase insuportável. Quando finalmente recebeu os medicamentos, ele saiu correndo de volta para casa, quase sofrendo um infarto ao me encontrar daquele jeito, com sangue nos ouvidos. Segundo ele, era como se uma voz tivesse gritado em sua mente, ainda no hospital: "Volta, volta, por favor, volta." Naquela manhã fui surpreendida por uma dor na perna, uma ardência que se intensificava cada vez mais. Ao me examinar, notei as marcas de um arranhão profundo de gato e me lembrei que foi isso que me fez voltar a mim em algum momento dentro daquele depósito que me tirou daquele transe. E essa foi a última lembrança que tive do meu gato, aquela marca do arranhão que ainda carrego comigo. Não o encontramos em lugar nenhum, por mais que tenhamos procurado por todo o bairro. Nunca mais o vimos, e ninguém relatou ter visto algum sinal dele. Entre lágrimas que de nada poderiam nos ajudar, encerramos a busca com a dolorosa certeza de que nunca mais o veríamos, que ele já havia cumprido seu ciclo conosco. As mais cruéis coincidências selaram o fim desta história. No mesmo dia em que concluímos a busca, começamos a ouvir miados lastimosos, bufos e sons de brigas de gatos vindos do sótão. Brigas que duravam a noite inteira,
tornando quase impossível conciliar o sono. Mas não havia nada. Por mais que tentássemos espreitar, nunca vimos nada. Nunca conseguimos avistar os supostos animais. Contudo, os ruídos não cessaram até que, sem que tivéssemos feito nada, numa noite, eles simplesmente pararam. Na manhã seguinte a essa última noite de ruídos, devido a uma falha respiratória, a pessoa que mais amávamos neste mundo não conseguiu abrir os olhos novamente. Sua partida foi o ponto de ruptura para nós. Mal suportamos mais uma semana naquela casa, enquanto os rituais fúnebres eram concluídos. A decisão de nos mudarmos surgiu de forma tão natural que parecíamos prontos para partir imediatamente. Mas antes de irmos embora, precisávamos retirar todas as nossas coisas do último andar. Subimos juntos, meu pai e eu, e enquanto removíamos as caixas, avistamos algo que se destacava entre elas: uma cauda. Contendo a respiração, retiramos todas as caixas, e lá estava ela, um pouco menos branca e mais desgrenhada do que jamais tinha sido. Mas agora estava também manchada de sangue seco, especialmente no lado onde havia sido arrancada. Meu pai disse que o melhor seria não tentar procurar o restante. A última olhada que dei à casa foi quando subimos em um dos carros que nos levariam para longe daquele lugar. Uma avalanche de memórias, não apenas as que acabei de relatar, me invadiu uma a uma, até que cheguei a uma em especial, onde meu pai pendurava uma escultura de anjo sobre sua cama. Era uma figura realmente linda, esbelta e branquíssima de longe, embora no escuro se transformasse em um símbolo tétrico que povoou vários dos meus pesadelos. Gosto de acreditar que os anjos que agora vigiam o túmulo da minha irmã, que sofreu da mesma condição que levou minha mãe há mais de 15 anos, são realmente seres puros e calorosos. Me esforço para me convencer de que eles não têm garras de ave no lugar das mãos, nem asas desalinhadas e sujas, que não possuem mandíbulas desmesuradas ou um par de olhos terríveis capazes de vislumbrar os medos mais profundos da sua alma. Afinal, esses traços, mais parecidos com os de criaturas infernais, podem ser apenas visões de alguém que estava fechando a porta de um depósito para se proteger. Recuso-me a acreditar que essas criaturas são a única coisa que existe, e já compreendo que não são por tudo o que vocês contaram. Às vezes me recuso a acreditar que existam de fato, mas algo me diz que eles estão lá, que sempre voltarão para mim, esteja eu dormindo ou acordada, que aquela coisa que vi descer do céu um dia retornará. Espero que tenham gostado deste relato. Não deixe de comentar o que achou, e aproveito para te convidar a se inscrever no canal para que possa ouvir mais relatos como este. Bem, vamos para o próximo. O que vou contar agora sempre foi uma história estranha que aconteceu comigo e com meu irmão. Digo sempre porque durante muito tempo enxergamos isso apenas como um episódio inexplicável em nossa vida, nada mais. Mas recentemente nos contaram um detalhe que nos fez pensar que talvez o que vivemos tenha sido algo completamente paranormal. Deixarei que vocês decidam. Para começar, há algo muito curioso na minha família. Meu irmão mais velho nasceu no dia 1º de outubro, exatamente no mesmo dia em que minha avó havia nascido 54 anos antes. E 30 anos antes disso, nasceu nosso bisavô. Sempre vimos essa coincidência com um certo carinho, como um assunto leve de conversa, embora meu irmão não fosse muito fã, já que as festas de aniversário eram sempre juntas. Sempre ocorriam na casa da minha avó, e por serem mais voltadas para os adultos, nunca estavam cheias de crianças, já que ela aproveitava para reunir toda a família. Lembro-me bem de quando ele fez 12 anos, porque é a partir daí que essa história começa. Eu tinha 10 anos. 2 amigas dele vieram lhe dar os parabéns, o que o deixou muito contente, embora elas tenham ido embora logo, já que, como mencionei, parecia muito mais uma reunião familiar com adultos bêbados do que uma festa de aniversário. Depois, meu irmão e eu nos dirigimos à cozinha da nossa avó. Estávamos ali, saboreando a comida, longe do tumulto da festa. Atrás da cozinha havia um pequeno pátio isolado do principal, um espaço de 3 por 4 metros,
onde guardavam algumas coisas, separado da cozinha por uma porta de vidro que quase sempre permanecia fechada. Enquanto comíamos, percebemos uma figura se aproximando da porta pelo lado do pátio. Em seguida, outra surgiu, olhando para dentro. Havia 2 pessoas do lado de fora, mas era impossível que alguém estivesse ali. Não havia como chegar àquele pátio, exceto pela cozinha, onde estávamos, e a porta estava trancada por dentro. No entanto, lá estavam 2 figuras que não eram completamente nítidas por causa do reflexo da luz da cozinha. Ainda assim, elas se moveram um pouco, e as vimos com mais clareza. Eram 2 crianças, não muito menores que nós, vestindo calças jeans levemente justas e com um toque boca de sino, camisetas justas e cabelos um pouco longos, como se tivessem saído de fotos antigas dos tempos em que meus tios eram pequenos. Pareciam pertencer a outra época. A única coisa que consegui dizer foi: "Olá, querem entrar?" Eles ficaram imóveis, como se estivessem surpresos. Um deles deu um passo para trás, como se tivesse se assustado ao me ouvir. O outro, o mais alto, balançou a cabeça em negativa e também recuou alguns passos. E então desapareceram na escuridão. Levantei-me para abrir a porta, mas meu irmão me impediu. Ele disse para não fazermos isso, para não deixá-los entrar. Apagou a luz da cozinha, acendeu a do pátio e percebemos que não havia ninguém ali. Não sei porquê, mas não contamos isso aos adultos, não tínhamos essa confiança. Foi algo que dividimos apenas com nossos primos e nada mais. Mas recentemente, ouvimos uma história sobre algo que aconteceu com minha avó em seu aniversário, em 1990. Eles estavam naquela casa, que sempre foi da família. Naquela época, da cozinha para o pátio havia uma porta de madeira que nunca estava fechada, e outra de metal com uma janela de grade que só era trancada no inverno, e nem mesmo à noite fechavam a porta de madeira. Naquela ocasião, a festa acontecia no pátio grande, na frente, que dava para a rua. As portas ficavam abertas para que os vizinhos se aproximassem, e as festas eram muito maiores do que são agora. Poucos que não fossem vizinhos passavam por aquela rua. Minha avó foi até a cozinha buscar alguma coisa. Não se lembra o que, só que entrou sozinha, foi até o refrigerador e ouviu algo arranhando a grade da porta. Quando se virou, não viu nada. Estava muito escuro. Então acendeu a luz de fora. Tentando forçar a grade da porta, estava um homem de chapéu vestido com um terno que parecia dos anos 20. A única coisa que minha avó conseguiu fazer foi pegar a chaleira com água quente e jogá-la na porta. O homem estranho gritou de dor e em seguida se afastou da porta, desaparecendo de vista. Minha avó chamou meus tios, que vieram rapidamente e saíram para verificar, mas não havia ninguém. Contudo, havia pegadas molhadas. Era claro que minha avó havia molhado alguém, e esse alguém havia tentado arrombar a grade para entrar. Mas, repito, não há como chegar a esse pátio. O muro deve ter uns 4 metros, e atrás dele não há nada além da parede de uma casa de 2 andares sem janelas. Não há como alguém de fora chegar ali. Quando soubemos dessa história, ficamos intrigados com o fato de ter havido um evento tão semelhante ao nosso, do qual não sabíamos nada, ocorrido no mesmo dia, anos antes, envolvendo pessoas que pareciam de outra época, naquele mesmo espaço estranho que desde então permanece fechado. Na vastidão da internet é fácil encontrar uma infinidade de jogos para invocar espíritos, e por mais intrigantes que possam parecer, você pode acabar se perguntando: será que eu teria coragem de tentar? Se posso dar um conselho, minha resposta é simples: não faça isso. Deixe-me explicar o motivo. Meu nome é Felipe e esta é a minha história. Durante a minha época de estudante, um amigo me cedeu um apartamento para que eu pudesse morar. O lugar era bem compacto, com um corredor longo que ia da rua até uma pequena cozinha. À direita, havia um quarto minúsculo, com pouca iluminação, o que fazia com que o ambiente fosse úmido. Além disso, havia uma escada de metal que levava ao 2º andar, onde eu costumava dormir. Esse andar se conectava aos telhados dos vizinhos, pois, em algum momento no passado, toda aquela estrutura funcionava como um hotel. Algumas das antigas acomodações ainda existiam, mas estavam abandonadas.
Em uma parte do primeiro andar, o chão parecia diferente, quase como se fosse oco. Na minha cidade, não é raro que, em locais com essas características, se encontre dinheiro enterrado. Sabendo que a antiga dona do hotel era uma senhora muito rica, as chances disso ser verdade aumentavam. Como eu já mencionei, eu era estudante, e a possibilidade de encontrar algo assim era fascinante, pois cairia como uma luva na minha situação. Contei para meus irmãos sobre o que havia descoberto, e um deles sugeriu: antes de começar a procurar, precisamos pedir permissão à alma da senhora. Surpreso, perguntei: como assim? Meu irmão mais novo explicou: é muito simples. Acendemos uma vela, colocamos um rosário em volta dela e, por alguns minutos, pedimos à senhora que se manifeste através da chama. O rosário serve como proteção. Insisti: mas como vamos saber as respostas? Ele respondeu: se a chama crescer ou se mexer, isso significa que sim. Se diminuir, é não. Ele ainda sugeriu que colocássemos um celular para gravar o áudio, caso algum som fosse captado além do que nossos ouvidos pudessem ouvir. Confiando nele, e sem questionar mais, esperamos a noite chegar e começamos o ritual. Acendemos uma vela e, com insistência, pedimos que a senhora se manifestasse. Por vários minutos nada parecia acontecer. Porém, tudo mudou quando a chama da vela repentinamente duplicou de tamanho. Ela está aqui, afirmou meu irmão, e começamos a fazer uma série de perguntas. Primeiro para garantir que era realmente ela, e depois sobre o suposto dinheiro enterrado. Parte da conversa foi assim: você me dá permissão para escavar e retirar o que está aqui? A vela permaneceu imóvel. Se eu fizer isso sem a sua permissão, você vai me punir? A chama da vela indicou que sim. Você vai fazer justiça com as próprias mãos? Dessa vez, a chama diminuiu, o que achei curioso. Então perguntei: alguém mais vai te ajudar? Um calafrio percorreu meu corpo e mais tarde, ao revisitar a gravação, percebemos que naquele exato momento captamos uma risada que ali, no momento, nenhum de nós ouviu. O tempo passou rapidamente e logo percebemos que já estava bem tarde. Meus irmãos tiveram que ir embora e eu fiquei novamente sozinho naquele apartamento. Foi então que o verdadeiro terror começou. A partir daquela noite, tudo naquele lugar começou a mudar de maneira assustadora. As luzes, que antes iluminavam normalmente, passaram a ficar fracas, quase como se não conseguissem mais cumprir seu papel. Atravessar o corredor, que já era longo, tornou-se um pesadelo, pois a sensação de estar sendo observado era constante e inescapável. Era como se alguém estivesse te seguindo ou esperando por você no final, exatamente onde a visão não alcançava mais. Em algumas ocasiões, o quarto ficava impregnado com um forte aroma de perfume, aquele perfume característico que senhoras mais velhas costumam usar quando vão à missa ou a eventos familiares, um cheiro tão forte quanto penetrante. Ver sombras se movendo se tornou algo comum, assim como ouvir vozes, risadas e perceber rostos de relance que no exato momento em que você virava para olhar, desapareciam imediatamente. Em uma ocasião, enquanto lavava a louça, juro que senti um par de mãos me envolvendo, como se algo ou alguém tentasse me abraçar. Virei-me de imediato, mas não havia ninguém lá. Eu já fazia de tudo para passar o maior tempo possível fora do apartamento, pois viver ali era um verdadeiro tormento. Aqueles seres que habitavam o local não distinguiam entre dia e noite. Suas manifestações eram constantes a qualquer hora. Certa noite fui realizar um trabalho com alguns amigos e, apesar de a tarefa não ser complicada, tentei prolongar minha permanência com eles o máximo que pude, porque cada minuto ali significava 1 minuto longe de casa, 1 minuto longe daquele amaldiçoado apartamento. Terminamos por volta das 2 ou 3 da manhã e então eu fui obrigado a voltar para dormir no lugar que eu tanto temia. Pelo vidro da porta de entrada, notei uma luz acesa que não me lembrava de ter deixado ligada, e assim que coloquei a chave na fechadura, vi claramente a sombra de alguém caminhando lá dentro. Não tive coragem de entrar. O medo tomou conta de mim, e eu me lembrei de algo importante. Eu sabia que não havia ninguém, pelo menos ninguém vivo. Não poderia ser um ladrão,
Pois o que poderiam roubar de mim? Não havia nada de valor. Diante disso, decidi dormir no meu carro, estacionado na rua. Ter pesadelos ou paralisia do sono era algo muito comum naquela época. Melhor dizendo, era raro passar uma noite sem que algo assim acontecesse. Mas a gota d'água foi a última noite em que dormi naquele lugar. O pesadelo que tive envolvia o som de alguém brincando nos degraus da escada, como se fosse uma criança. A escada, feita de metal, tinha um som muito característico. No meu sonho, eu ouvia os passos subindo e descendo, pulando nos degraus mais baixos. Estava apavorado, claro. No entanto, os sons leves logo se transformaram em passos pesados, subindo degrau por degrau. Quando aquilo que estava subindo estava prestes a alcançar onde eu estava, acordei daquele pesadelo terrível, mas ainda pude ouvir claramente alguém correndo escada abaixo. Eu não consegui suportar mais. Já estava no meu limite. Queria pedir ajuda, mas a quem? Quem iria acreditar em mim? Foi então que me lembrei das irmãs que moravam na esquina, as freiras. E embora fossem 3 da manhã, eu não podia aguentar mais 1 minuto naquele lugar. Saí de casa como estava, descalço, e fui bater na porta delas. Para minha surpresa, uma das freiras atendeu, ouviu minha história e me pediu para esperar. Ela fechou a porta e confesso que achei que não iria me ajudar. Pensei que ela poderia achar que eu estava fora de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ela voltou acompanhada de mais 3 freiras, todas com rosários, velas e água benta, e me pediu que as levasse até o apartamento. Elas rezaram por meia hora, abençoando cada canto. Depois disso, agradeci de coração e elas foram embora. Gostaria de poder dizer que com isso tudo acabou, mas não foi o caso. Podem me chamar de louco e talvez depois de tudo o que vivi, eu realmente estivesse. Mas ouvi um som como alguém rindo baixinho, como se estivesse zombando, tentando abafar o som com as mãos para não ser ouvido. Naquela noite não consegui dormir novamente e não voltei a fazê-lo naquele lugar. Felizmente um tio me ofereceu sua casa para eu morar e aceitei na hora, mudando-me ainda no mesmo dia. Se estão se perguntando, aqueles seres não me seguiram, mas ainda me pergunto se coisas estranhas continuam acontecendo naquele lugar, pois sei que outras pessoas moraram lá, mas sempre por pouco tempo. Espero que estejam gostando dos relatos. Sinta-se à vontade para comentar o que achou. Vamos continuar. Sempre tive o desejo de compartilhar essa minha história. Ela envolve minha madrinha, uma das pessoas que mais amo neste mundo. Após muito tempo, ela finalmente me deu permissão para contá-la, mas fez um pedido ao qual me junto, que seja tratada com o máximo de respeito. O que vou narrar causou uma perda irreparável na vida dela, separando-a para sempre de sua família de várias maneiras. Precisamos voltar aos anos 90, à adolescência dela, para entender o contexto. Minha madrinha se chama Adriana. Durante o ensino médio, Adriana acreditava ser totalmente lésbica. Nunca teve interesse por homens, mas aos 17 anos, percebeu que, apesar de não sentir muita atração física por eles, poderia se apaixonar. Foi então que conheceu Alexandre, por quem se apaixonou profundamente, e após alguns meses, já estavam morando juntos. Adriana nunca havia conhecido alguém como ele, que compartilhava dos mesmos gostos, que a fazia rir constantemente e com quem sentia que poderia passar o resto da vida. No entanto, o sonho logo se desfez, pois Alexandre se revelou uma pessoa extremamente violenta. Para piorar, a mãe de Alexandre também era terrível, tratando Adriana de maneira abusiva e manipuladora, praticamente a reduzindo a uma empregada, obrigando-a a atender não só a Alexandre, mas também a ela e aos outros filhos, todos homens, que moravam na casa. Eles não permitiam que Adriana saísse ou mantivesse contato com qualquer pessoa do seu passado. Em pouco tempo, ela passou do paraíso ao inferno. Adriana tentou escapar várias vezes da casa onde estava praticamente prisioneira, mas nunca conseguia. Sempre havia uma vizinha que avisava a sogra, gritando que Adriana estava tentando fugir, e a cada tentativa frustrada, a situação piorava. Em certo momento, Adriana percebeu que sua sogra estava insistindo
para que Alexandre a engravidasse o quanto antes, e finalmente isso aconteceu. Quando parou de menstruar, a sogra quase comemorou. Ela a levou ao médico para confirmar a gravidez, e de fato Adriana estava esperando um bebê. Contudo, algo nessa notícia despertou em Adriana uma coragem que ela não sentia há muito tempo. Em um momento de distração da sogra, enquanto ela estava no banheiro, Adriana escapou por uma porta traseira da clínica e pediu ajuda à primeira mulher que encontrou no estacionamento. Seu nome era Vanessa. Vanessa disse a Adriana para se esconder no porta-malas do carro, pois estava esperando alguém, mas que iria ajudá-la. Adriana se escondeu no carro e logo ouviu o tumulto. Ouviu sua sogra gritando que alguém havia sequestrado sua nora, pedindo ajuda para encontrá-la, alegando que Adriana tinha roubado algo e estava com problemas mentais. A mulher gritou tanto que todos na clínica começaram a procurar por ela. Em seguida, Adriana ouviu a mulher se aproximar do carro onde estava escondida. Sentiu quando tocou o porta-malas e depois ouviu quando perguntou a Vanessa se ela havia visto alguém com aquelas características. Vanessa respondeu que achava que sim, que viu alguém pegar um táxi que estava deixando alguém na clínica. Ao ouvir isso, a mulher saiu desesperada em busca de Adriana na rua. Vanessa então levou Adriana para sua casa, onde a ajudou a se recuperar, a entrar em contato com sua família e amigos. Ela a ajudou a se colocar em segurança e a buscar ajuda legal para que Alexandre e sua família nunca mais pudessem se aproximar dela. Eventualmente, sua filha nasceu e Adriana a chamou de Roberta. Com o passar do tempo, minha madrinha e sua salvadora, Vanessa, desenvolveram um profundo afeto uma pela outra. Contudo, jamais chegaram a se envolver romanticamente, pois Vanessa morreu tragicamente em um acidente na estrada pouco tempo depois. Foi uma perda devastadora para minha madrinha. Além dos sentimentos que floresceram entre elas, ninguém havia feito tanto por Adriana quanto Vanessa, que literalmente salvou sua vida e a ajudou a recomeçar. Mas o mais assustador, o ponto mais trágico dessa história, ainda estava por vir. Anos depois, Adriana conheceu Luiz Antônio, com quem se casou quando Roberta tinha 6 anos. Na viagem de lua de mel, levaram a pequena Roberta junto. Eles estavam hospedados em um hotel quando uma discussão entre Adriana e Luiz Antônio começou a ficar acalorada, e Roberta, para evitar o conflito, saiu do quarto. O casal continuou discutindo sem perceber a passagem do tempo, até que Adriana decidiu ir ao banheiro. O que ela viu ali, na penumbra, mudaria sua vida para sempre. Ela afirma ter visto um demônio, uma figura aterrorizante e nua que apontava para fora do banheiro como se a orientasse a ir até a piscina. Nesse exato momento, Adriana ouviu um barulho na piscina e logo depois um grito. Desesperada, correu até a área da piscina e encontrou sua filha na parte mais profunda. Sem hesitar, pulou na água e conseguiu resgatá-la. Minha madrinha teria refletido mais sobre aquela visão aterrorizante no banheiro, se não fosse por algo ainda mais impactante que aconteceu. Quando Roberta recuperou a consciência a caminho do hospital, ela contou por que havia se aproximado da piscina. Apesar de ser muito pequena, Roberta sabia que não devia se aproximar da água, pois não sabia nadar. No entanto, ela disse ter visto no fundo da piscina uma mulher que sorria docemente e a chamava com um gesto. Roberta, na sua ingenuidade infantil, pensou que se tratava de uma sereia e se aproximou. A mulher então a puxou pelas mãos e a arrastou para o fundo, onde seus pulmões começaram a se encher de água. Ao descrever a mulher, inclusive mencionando uma clássica jaqueta vermelha, não restou dúvida para Adriana sobre quem Roberta havia visto no fundo da piscina e quem a havia puxado para lá. Minha madrinha ficou incrédula. Parecia impossível, mesmo para alguém que sempre acreditou em fantasmas, tendo testemunhado muitas coisas inexplicáveis. Ela não conseguia entender como algo que parecia uma pessoa tão querida, que havia salvado sua vida, agora queria fazer mal à sua filha, a quem ela amava mais do que tudo. Após o incidente, a viagem chegou ao fim, e Adriana passou a cuidar de Roberta de forma obsessiva, a ponto de superprotegê-la. Foi necessário que Luiz Antônio interviesse para fazê-la perceber que não poderia proteger Roberta de tudo para sempre e que a menina precisava de espaço para crescer. 2 anos depois, Roberta desapareceu em uma noite.
Pela manhã, simplesmente já não estava em seu quarto. Procuraram a menina por todos os cantos, mas nunca conseguiram encontrá-la, pelo menos não com vida. Minha madrinha ainda se lembra com profundo terror daquela ligação quando encontraram o corpo. Foi Luiz Antônio quem entrou para fazer o reconhecimento. Era ela, Roberta. Porém, havia um detalhe aterrorizante. Sem entrar em muitos detalhes, a pobre menina tinha uma parte do corpo mutilada. O crime nunca foi esclarecido, embora algumas pessoas próximas afirmassem ter visto quem a levou. A descrição era assustadoramente precisa. Era aquela mulher horrível, a mãe de Alexandre, a ex-sogra de minha madrinha, a avó de Roberta. Desde então, minha madrinha nunca mais teve notícias daquela família. Pouco tempo depois, também perdeu o contato com Luiz Antônio, com quem ainda está legalmente casada, embora não tenha a menor ideia de onde ele está há mais de 10 anos. No entanto, alguém compartilhou com ela uma foto há algum tempo, algo que foi encontrado por acaso no Facebook. Era uma foto de lembrança do 6º ano do ensino fundamental, postada por alguém. Curiosamente, havia rostos familiares na imagem. Uma pessoa próxima a nós reconheceu imediatamente e passou a foto para a Adriana. Embora fossem apenas crianças, era claro que, no canto superior direito da foto, estavam juntos Alexandre e Luiz Antônio. Minha madrinha não fazia ideia de que seus 2 ex-companheiros se conheciam. Luiz Antônio nunca mencionou isso. Adriana perdeu o que mais amava, sua filha Roberta, e sua família a abandonou, culpando-a por não ter cuidado da filha como deveria. Mas eu sei que não foi assim. Nós sabemos. Eu me lembro. Era apenas uma criança, mas eu me lembro. Nós éramos muito mais próximos dela do que sua família e sabíamos como ela cuidava de Roberta. Agora, somos sua única família. Nunca conseguimos encontrar uma explicação para essa terrível história. Não queria mencionar, mas não posso deixar de compartilhar este detalhe. Se há algo que se sabe sobre esse bairro, é que sempre esteve repleto de cultos, bruxas e demônios à solta. Obrigado por me ouvirem. Quando eu tinha 21 anos, trabalhei na manutenção e limpeza de uma creche próxima à minha casa. Minhas responsabilidades incluíam descartar o lixo, mover e organizar móveis para eventos especiais, realizar manutenções preventivas, manter os suprimentos em ordem, cuidar do equipamento e, de maneira geral, garantir um ambiente seguro. Parte desse cuidado incluía relatar atividades suspeitas que pudessem resultar em abusos ou maus-tratos infantis. Em alguns dias eu era o responsável por abrir e fechar a creche. Era um trabalho bastante exigente, já que éramos apenas eu e um colega mais velho, que de certa forma era meu chefe. Na maioria das vezes, eu era o último a sair e trancar o local, já que ele costumava ir embora mais cedo. A creche ficava nas dependências de uma escola e igreja católica, embora eu acredite que aceitava qualquer pessoa, independentemente da religião. Nesse dia, o trabalhador mais velho, a quem chamarei de Guto, saiu mais cedo. Devia ser uma sexta-feira, porque ele sempre saía mais cedo nesse dia. Ele me passou as tarefas que eu precisava realizar antes da limpeza, começando pela higienização das salas de aula e empacotando as decorações de ação de graças restantes para guardá-las em caixas e levá-las ao porão. Em seguida, eu deveria trazer as caixas com as decorações de Natal para cima. Essas caixas continham enfeites que seriam usados em todo o prédio, desde o saguão até os corredores e salas de aula. A equipe de cuidados infantis seria responsável pela decoração, mas cabia a mim limpar tudo e transportar as caixas para cima e para baixo, já que o dia de ação de graças havia passado e era hora de preparar as decorações de Natal. Todas as crianças e funcionários já tinham ido embora àquela altura. Estava escuro, entre 6 e 7 da noite, e eu era o único restante no prédio. Então fui trancando todas as portas enquanto continuava meu trabalho. Desci ao porão, que servia principalmente como depósito, especialmente agora que o frio havia chegado e as brincadeiras ao ar livre tinham sido interrompidas. Todos os brinquedos que normalmente ficavam no pátio, como escorregadores de plástico e aqueles carrinhos de brinquedo que as crianças movem com os pés, estavam agora armazenados ali. O porão
Era composto por um corredor que passava pela sala das caldeiras e dos aquecedores de água, e no final encontrava-se o depósito propriamente dito. Essa sala sempre tinha uma atmosfera assustadora, provavelmente por causa da iluminação precária. Não havia luz direta no teto, apenas algumas lâmpadas fracas nos cantos e uma luz pequena no corredor. O teto do porão também era baixo. Eu precisava me inclinar ligeiramente para evitar bater a cabeça em certos pontos. Parecia uma mistura de porão e sótão, mas como tenho 1,90 m de altura, isso não seria um problema para pessoas mais baixas. Durante o dia, o porão era razoavelmente iluminado por algumas janelas pequenas, mas naquele momento já estava escuro, então usei uma lanterna. Comecei a levar as caixas de ação de graças uma a uma para perto da entrada do porão, apenas porque estava cansado e queria ir para casa e começar meu fim de semana. Enquanto carregava uma das caixas de Natal pelas escadas e corredor, ouvi a voz de uma criança, seguida de risadas. Era um som abafado, mas eu sabia o que tinha ouvido. Parei imediatamente e comecei a olhar ao redor. Revisei todas as salas de aula, a sala de recreação, a sala de arte, os banheiros, todos os cômodos que pude imaginar. Não havia nenhuma criança ali. Ainda assim, de vez em quando eu ouvia aquela voz abafada. O único lugar que eu ainda não havia verificado era o porão. Voltei até a porta do porão e fiquei observando as escadas, aguardando. Então, ouvi um barulho vindo de lá de baixo. A ideia de que poderia haver uma criança lá embaixo me atingiu e desci correndo, gritando: "Quem está aí?", imaginando que alguma criança tivesse se escondido ali. Cheguei ao fundo e corri pelo corredor até o depósito. Vi um dos carrinhos de brinquedos se movendo por um segundo antes de parar. Parecia absolutamente que alguém havia acabado de empurrá-lo. Fiquei imóvel, olhando ao redor da sala. Não vi nenhuma criança que pudesse ter feito aquilo. Perguntei repetidamente se havia alguém ali, mas o silêncio era absoluto, quase ensurdecedor. Comecei a abrir as caixas, achando que alguma criança pudesse estar escondida dentro de uma delas, mas logo percebi que era impossível para uma criança fechar qualquer uma daquelas caixas sozinha. Nesse momento, tive a sensação de que estava sozinho, mas ao mesmo tempo não estava. É difícil de explicar. Então, ouvi algo de plástico cair no chão bem atrás de mim. Não havia nenhuma corrente de ar no porão. Nem me virei para ver o que era. Apenas corri para o andar de cima sem olhar para trás. Parei no topo das escadas novamente e ouvi o que só posso descrever como um sussurro de criança vindo lá de baixo. Bati a porta com força. Não sabia o que mais fazer, exceto ligar para o Guto. Resumidamente, ele me disse que se eu achasse que havia uma criança lá embaixo, eu deveria chamar a polícia. O mais assustador é que eu não acreditava que houvesse uma criança lá, mas ainda assim, liguei para o 911. Eu simplesmente não podia sair sem ter certeza. E eu estava certo, não havia crianças lá embaixo porque, com a ajuda de alguns policiais, verificamos e não encontramos nada além de caixas e contêineres cheios de suprimentos e decorações. Também não consegui encontrar nada no chão que pudesse ter feito aquele som de plástico caindo. Considerando que não havia outro lugar para se esconder lá embaixo e ninguém relatou o desaparecimento de crianças, os policiais não puderam fazer nada além de ir embora. Percebi que eles acharam que eu havia desperdiçado seu tempo, mas eu estava tão perturbado que não me senti envergonhado por ter chamado a polícia. Pedi demissão logo antes do Natal para não ter que voltar àquele porão novamente. Isso aconteceu recentemente. Moro sozinho no meu apartamento e já adianto que não uso nenhum tipo de medicação. Tampouco fui diagnosticado com algo que pudesse afetar minha consciência ou causar alucinações. O que ocorreu naquela noite foi um incidente único e inexplicável, e sinceramente espero que permaneça assim. Foi um dia longo no trabalho. Sou operário de construção na cidade e costumo ir à academia de 4 a 5 vezes por semana. Dependendo do projeto em que estamos envolvidos, chego em casa exausto, pronto para desabar no sofá depois de um dia de trabalho e exercícios. Numa dessas noites, parei para comprar algo para comer no caminho de casa,
pois cozinhar estava fora de questão. Eu estava esgotado. Assim que cheguei, larguei o chipotle que havia comprado no puff da sala e me joguei no sofá, comendo enquanto assistia TV. Era o fim da semana e o cansaço estava acumulado. Terminei a refeição e, honestamente, poderia ter comido mais, mas o cansaço era tanto que acabei adormecendo no sofá. Acordei algumas horas depois e percebi que já passava das 11 da noite. Estava tão confortável debaixo do cobertor no sofá que sinceramente não queria me levantar. No entanto, percebi que ainda estava com as lentes de contato, então fui ao banheiro tirá-las e me preparei para ir para a cama. Enquanto caminhava em direção ao quarto, ouvi meu nome sendo chamado da sala. Minha primeira reação foi: mas que diabos? A voz era de uma mulher. Voltei para a sala e acendi a luz, mas minha visão estava embaçada. Perguntei: quem está aí? Mãe? Nenhuma resposta. Percebi que precisaria dos meus óculos se quisesse ver claramente. Então fui ao quarto, os peguei no criado mudo e voltei para a sala. Estava sozinho ali. Meu apartamento não é grande. Consiste na cozinha e sala em um espaço aberto, mais o quarto e o banheiro. Não há muitos lugares para alguém se esconder e não deveria haver ninguém ali de qualquer forma. Liguei para minha mãe só para garantir que ela não estivesse ali e aparentemente a acordei com a ligação, o que resolveu a questão. Eu pensei que fosse apenas um momento de confusão mental, já que claramente não havia ninguém ali, então fui para a cama. No entanto, adormecer não foi fácil desta vez, pois tudo o que conseguia pensar era na voz que ouvi chamando meu nome. Quando finalmente estava quase pegando no sono, ouvi novamente a voz feminina dizer meu nome, desta vez dentro do quarto. Virei para o outro lado e vi, do outro lado do quarto, uma figura alta e humana a poucos metros da minha cama. Consegui distinguir o cabelo comprido de uma mulher e mal pude discernir o que parecia ser uma imagem distorcida de um rosto. Soltei um grito aterrorizante enquanto tentava alcançar o interruptor da luz ou meus óculos. Acabei derrubando o abajur, mas consegui acender a luz e naquele instante não havia nada no fim da minha cama. Coloquei os óculos e revirei cada canto do quarto. Embaixo da cama, os armários, a cômoda. Depois, fui verificar o resto do apartamento. Posso afirmar com certeza que não havia mais ninguém ali além de mim. Naquele momento, senti como se estivesse perdendo a sanidade. A única forma de conseguir dormir naquela noite foi me convencendo de que tudo aquilo não passava de alucinações causadas pela falta de sono ou pelo excesso de trabalho. Quando conto essa história, costumo minimizar, dizendo que sim, tive uma alucinação uma vez. Evito entrar em detalhes sobre o quão real foi tudo aquilo, porque algumas pessoas começam a duvidar ou acham que eu estava sob efeito de drogas. Sem dúvida, foi o momento mais assustador e surreal da minha vida, independentemente de ter sido uma alucinação ou não. Estou com 27 anos e divido uma casa com meu irmão, João. Nossa vida sempre foi tranquila, sem nada fora do comum, até que certa semana comecei a viver uma sequência de acontecimentos estranhos. Tudo teve início em uma noite que deveria ser como qualquer outra. Eu estava na cozinha lavando a louça antes de me preparar para dormir, quando de repente um copo de plástico caiu no chão com um estrondo, me fazendo saltar e virar rapidamente da pia. Vi o copo azul quicar algumas vezes antes de parar. Era um daqueles copos que ficam em cima do armário. Eu tinha certeza de que ele estava bem posicionado e não conseguia imaginar o que poderia tê-lo feito cair. Nada daquilo fazia sentido. Coloquei o copo de volta no armário, pensando que tudo estava resolvido. Mas essa não foi a única coisa estranha daquela noite. Já na cama, com as persianas fechadas, notei um leve brilho no quarto, vindo de fora. Virei de lado e tentei olhar por entre as frestas, mas não consegui ver nada. Por mais estranho que fosse, estava tão confortável e com preguiça de levantar, que decidi ignorar, assumindo que fosse uma nova lâmpada de poste ou algo assim.
Sei que pode parecer um pouco tolo, mas naquele momento não havia razão para acreditar que algo paranormal estava acontecendo. No dia seguinte, eu estava sozinho em casa, enquanto João estava no trabalho. O dia era escuro e tempestuoso e a casa tremia constantemente por causa dos trovões. Quando ouvi um copo cair na cozinha, inicialmente pensei que o barulho fosse resultado do trovão. Fui até a cozinha para recolher o copo e notei que era o mesmo copo azul de plástico que eu havia colocado cuidadosamente de volta no armário no dia anterior. Não havia como o trovão ter derrubado o copo de onde ele estava. Coloquei-o no balcão e fiquei ali confuso e um pouco abalado, olhando ao redor da cozinha sem saber o que pensar. Enquanto estava ali, ouvi um rangido vindo do andar de cima. O quarto que fica diretamente acima da cozinha é o meu quarto. Fui até a escada e chamei por João, mas rapidamente lembrei que ele não estava em casa. Talvez fosse o trovão sacudindo a casa inteira, mas senti a necessidade de verificar o meu quarto para me tranquilizar. Subi as escadas e acendi a luz do meu quarto, já que toda a casa estava escura por causa do clima. Meu quarto é quadrado, com 2 grandes armários. O quarto estava vazio, assim como os armários. Então apaguei a luz e desci de volta. Naquela noite, quando João chegou em casa, conversei com ele sobre os estranhos acontecimentos. Ele disse que não tinha notado nada de incomum. Até aquele momento, nada do que havia ocorrido era extremamente fora do comum. O restante da noite foi tranquilo e eu adormeci facilmente. Em algum momento da madrugada, ainda estava escuro, acordei e olhei para o celular. Eram 2 horas da manhã. Virei-me de lado e fechei os olhos novamente quando ouvi o som distinto de um dedo batendo em uma janela. Senti meu coração disparar. Não conseguia imaginar por que alguém estaria batendo na minha janela e muito menos queria descobrir quem estava lá fora. Mas, por alguma razão, demorou um pouco para me lembrar que eu estava no 2º andar da casa, o que significava que ninguém poderia estar do lado de fora da minha janela. Joguei os lençóis de lado e me virei para a janela. Não havia ninguém dentro do quarto, então levantei a persiana e também não vi ninguém do lado de fora. No entanto, eu sabia que tinha ouvido o que ouvi e tinha certeza de que não estava imaginando ou sonhando. Corri para o quarto do meu irmão e comecei a surtar. Não sei se ele realmente acreditou em mim, mas, para ser sincero, acho que eu mesmo não acreditaria se não tivesse passado por isso. Acabei dormindo na sala naquela noite e já se passaram 3 semanas sem qualquer outro incidente paranormal. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, até que isso aconteceu.